Joel capítulo 3, verso 9 ao 11. Amém? Glória a Deus. Proclamai isto entre as nações. Preparai-vos para a guerra. Convocai os guerreiros. Juntem-se todos os homens de guerra e atacai. Forjai espadas das reinas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco, dizendo: sou um valente. Em outras traduções diz: diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todas as nações em redor, e ajuntai-vos, ó Yahvé, faz descer para lá os vossos guerreiros. Amém? Os irmãos, pode tomar assento nessa noite. Glória a Deus. Jesus. Maravilha de Deus. Antes de começar a ministrar, eu vou lhe fazer uma pergunta. Não sei qual é a zona em que você se encontra, se é na zona de conforto ou de acomodação, mas nesta noite, aleluia, Deus, por meio da sua palavra, diz a mim e a você que é tempo de sair da zona ou de acomodação ou da zona de conforto. Amém? Aleluia, Jesus. Porque o livro do profeta Joel, ele é um livro muito interessante, composto por 3 capítulos, e este profeta, ele é conhecido como profeta do avivamento, que por meio deste profeta veio a revelação, a profecia, que também se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, o verso 28, diz em Atos dos Apóstolos, e aqui diz no capítulo 2, o verso 17. Mas há algo muito interessante neste livro, que no capítulo 1, nós vamos ver o juízo de Deus para a nação de Israel. Por meio de 4 gafanhotos, Deus enviando ali, permitindo que estes 4 gafanhotos, estudiosos e teólogos afirmam que cada gafanhoto representa uma nação que iria atacar Israel e destruir Israel. Aleluia, Jesus. O gafanhoto destruidor, vamos estar lendo aqui no capítulo de número 1, que diz no versículo de número 4: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Falando de nações como Babilônia, Medo e Persas, Grécia e Roma. Então o juízo de Deus para este povo foi por causa do pecado. O pecado que fez com que este povo apartou-se o coração de Deus. Idolatria e entre outras abominações que nós sabemos que faz com que o nosso Deus não somente se aborreça, mas também se entristeça com uma e mais nações que for contra, aleluia, o nosso Deus. Mas nós sabemos que Deus, ele primeiro lança o juízo e depois ele lança o remédio, aleluia. E no capítulo 2 nós vamos ver que Deus, ele faz com que o profeta anuncie à nação que se o povo se convertesse com pranto, com jejum e com choro, não rasgando as vestes, mas rasgando o coração, Deus iria ouvir a oração deste povo, o choro, e iria voltar o seu coração para a misericórdia para com aquele povo. Pode dizer em Joel que Deus, ele é um Deus longânimo, ele é um Deus benigno, ele é um Deus que é tardio em irar-se e se arrepende do mal. Mas nós sabemos que Deus, aleluia, ele só vai fazer na minha e na tua vida quando tiver um verdadeiro arrependimento. Porque se não tiver um verdadeiro arrependimento, não tem como Deus restaurar, aleluia. E no capítulo 3, Deus faz a convocação para o povo de Israel, para sair ou da acomodação ou do comodismo. E tanto que nós vamos ler aqui,
aleluia, esta passagem que Deus pediu para que o povo se reunisse, se preparasse para a guerra, para forjar espadas das relhas dos vossos arados, porque o povo estava querendo colher o que eles plantavam, mas não tinha colheita porque ainda havia o juízo de Deus. Só tinha colheita quando o povo se arrependesse verdadeiramente, porque Deus, Ele é um Deus que ele não se arrepende, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus que volta o coração, porque Ele é longânimo, a paciência dele se estende, a paciência dele é grande. Então, quando a pessoa se converte de todo o coração, é como diz lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, que se o povo que se chama pelo nome dele se humilhar, orar, buscar a face dele e se converter dos maus caminhos, ele primeiro ouve do céu, segundo perdoa os pecados e terceiro ele sara a terra. E era o que iria acontecer com o povo de Israel quando ouviu as profecias do profeta Joel. Aquele povo começou a se humilhar, começou a descer, começou a entender que estavam longe do Deus vivo e do Deus grande, mas eles tinham que forjar espada das relhas de arado. E é aí que entra a pergunta: qual é a zona de conforto ou de acomodação ou comodismo que você se encontra nessa noite? Talvez você tenha orado mais de um ano, mais de 2 anos e a resposta não vem. Aí você diz: eu não vou mais orar, porque se não veio, Deus não quer me dar, Deus não quer abrir a porta. Mas nesta noite é a noite de você entender o que está escrito em Isaías capítulo 49, que o ouvido do Senhor não está gravado e nem a sua mão está encolhida. Mas nesta noite também é a noite de nós entendermos glória a Deus, a separação entre o ser humano e Deus, e se chama pecado. Se eu estiver no pecado, eu posso orar, eu posso jejuar, que Deus não vai me ouvir. Mas se eu me arrepender, se eu me converter, se eu deixar o pecado, Deus, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os meus pecados e vai sarar a terra. Então, por isso que nós, nessa noite, temos que entender, para você lutar com todas as suas forças, o primeiro inimigo que você precisa vencer é o teu próprio eu. Por isso, aleluia, que este versículo, ele vai nos confrontar dizendo: diga ao fraco e não ao fraco. Porque quando o profeta diz diga ao fraco, ele estava dizendo para eu falar para mim mesmo: diga ao fraco, eu sou forte. E é aí que eu preciso me confrontar. Por isso que o pior inimigo, aleluia, que eu tenho é eu mesmo. Porque se eu relaxar, a minha vida de oração, minha vida de busca fica relaxada. Se eu me acomodar, hoje para a igreja, hoje glória a Deus, hoje eu quero ir, hoje eu já não quero, e fica uma vida monótona, grande, fica do jeito que eu rejo a minha vida. Enquanto eu estou regendo a minha vida, Deus, não que Ele fica impossibilitado de fazer, porque Ele é Deus, mas Ele vai deixar com que as minhas decisões vão fazer com que o que eu plantei eu vou colher. Mas nesta noite é noite de você entender algo muito importante. Aleluia, Jesus. Primeiro, glória a você Deus, precisa forjar. E o que eu tenho que forjar para transformar em espadas? Primeiro, as relhas dos vossos arados. Para o povo de Israel, as relhas eram onde eles preparavam a terra. E você? Quais são as suas relhas que você tem que forjar em espada? Talvez você tenha colocado desculpas e pretextos para vir para a casa do Senhor. E Deus te deu o dia de hoje para você viver e desfrutar e principalmente buscar a tua salvação. Aí nós temos construído muitas relhas de arado. Temos colocado: hoje eu não vou, eu estou com a dorzinha no pé, não dá para mim ir hoje para a igreja.
Hoje eu não vou porque eu estou triste, o meu coração, eu indo lá, eu não vou conseguir dar glória a Deus e não vou conseguir dar aleluia. Mas Deus está dizendo: forjai as vossas relhas em espadas. Como assim? Eu vou para a igreja estando triste, estando enfermo, eu vou estar lá e vou glorificar, porque o Deus que está lá, Ele faz com que eu entre. Glória a Deus. Mas quando eu estiver lá, Ele não deixe que eu fique triste. Aleluia. Há um movimento da parte dEle, e Ele cria um reboliço, e a tristeza é obrigada a saltar de alegria. Aleluia, Jesus. Glória a Quando eu chego Deus. lá, eu posso estar enfermo, porque o Deus que está lá, Ele é o Deus de cura. Então eu preciso forjar, aleluia, as minhas relhas em espadas. Quais as relhas que tem te impedido? Quais são as relhas, aleluia, que tem te paralisado, que tem te acomodado? Para o povo de Israel, eram as relhas de arado, porque eles pensavam na terra, eles pensavam em plantar, eles queriam colher, eles queriam comer, só que Deus queria que eles lutassem. Deus queria que eles guerreassem. Quais são as relhas da sua vida que hoje têm que ser forjadas em espadas? Aleluia. E as vossas podadeiras em lanças. Quantas e quantas podadeiras nós temos deixado se formar na nossa vida? São podadeiras que nos impedem de avançar numa vida com Deus. Aí nós olhamos para o passado e deixamos que o passado nos conduza para uma vida. Só que Deus quer dar uma vida no presente, de agora para a eternidade. E aí, será que você tem entendido que as podadeiras da sua vida é aquilo que poda, aleluia, o seu crescimento espiritual com Deus? Porque a podadeira é um instrumento que corta, que poda, vai tirar, aleluia, impedindo o crescimento. E o que impede o teu crescimento espiritual? É a preguiça, é a acomodação, é o comodismo. E nesta noite é noite de você forjar essa preguiça, essa acomodação, essas desculpas que tu dá. Hoje eu não vou para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Enquanto muitas pessoas agora, nesse exato momento, eles queriam ter uma congregação a 50 metros, a 10 metros, a 15 metros da casa deles, mas estão no leito do hospital, desenganados pela medicina humana, estão passando, enfim, por prisões espirituais que não conseguem vencê-las. E nós temos, aleluia, este acesso diretamente com Deus. Por isso que Ele diz para mim e para você: diga ao fraco, eu sou forte. Nada vai me parar, nada vai me neutralizar, porque eu tenho um Deus poderoso que faz com que eu seja mais que vencedor por meio daquele que me amou. E eu te pergunto: quem te amou primeiro? Você tem essa resposta na ponta da língua? Quem te amou primeiro? Como é que é o nome dele? Então você é mais do que vencedor nele, aleluia. Então para de inventar desculpas para o teu crescimento, porque o crescimento só depende de você. Enquanto o povo entendeu que era tempo de forjar, não, eu não preciso mais das relhas de arado, eu preciso de espada, eu não preciso mais das podadeiras, eu preciso de lança. Então quando nós entendemos que a acomodação, o comodismo e a preguiça faz com que nós relaxamos, aleluia, as batalhas são perdidas. Mas quando nós lutamos, aleluia, e entendemos, porque Josué, ele era um homem que viu o que aconteceu com Moisés. Mas aí Deus: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Ser forte, ser corajoso, não te espasme, não te espante, porque eu serei contigo para te livrares do Senhor. E Deus, Ele é Deus para livrar a mim e a você de tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida. Glorificado seja o nome de Jesus. Então faça essa pergunta para você. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos agora, nesse exato momento. Coloque a mão no seu coração. E é o momento que você vai se confrontar. Quais são as relhas que têm me paralisado?
Quais são as relhas que têm impedido o meu crescimento espiritual? Quais são as relhas que têm me neutralizado, fazendo com que eu coloque desculpa para o crescimento, eu coloco pretexto para aquilo que Deus já preparou para a minha vida? E você vai pegar todas essas relhas agora, nesse exato momento. Você tem que pensar nessas relhas no mundo espiritual. Talvez seja, enfim, uma programação de uma televisão. Talvez seja, enfim, uma dor que você tem colocado acima de um desejo de crescimento espiritual. Não sei quais são as relhas que você tem que forjar em espada hoje, mas uma coisa eu sei e te digo, que Deus, Ele é o Deus que, como foi, aleluia, no passado, Ele também é o Deus que é no presente. Eu não sei quais são as podadeiras que têm neutralizado o teu crescimento espiritual. Eu não sei quais são as podadeiras que têm podado o teu crescimento espiritual. Mas nessa noite, é a noite de você transformar, forjar estas podadeiras em lanças, instrumento de guerra, porque é tempo de guerrear, é tempo de guerrear contra a tua velha criatura, é tempo de guerrear contra o pecado, é tempo de guerrear contra o mundo, e é tempo de guerrear contra Satanás. Essas batalhas, aleluia, só vai vencer quem tem espada na mão, e a palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 6, o verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, aleluia, você não pode vencer, você não pode ser forte, aleluia, você não pode ser, aleluia, um guerreiro se você não tiver essa espada na mão, e a lança, aleluia, você tem que estar com essa lança na mão, porque o inimigo vai se levantar, aleluia, mas se você entender, aleluia, que é tempo de você vencer o tentador, e Jesus, ele nos dá receita. Quando ele veio, aleluia, no deserto para tentar Jesus, ele pegou primeiro pela fome: transforme essas pedras em pães, aleluia. E a primeira fome que você precisa saciar é a fome espiritual, porque Jesus vai dizer: nem só de pão, glória a Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Antes de alimentar tua carne, te preocupe em alimentar o teu espírito, aleluia. E depois o inimigo, ele levou teu alto pináculo do templo, ele quis, aleluia, tentar, aleluia, Jesus Cristo, para ver se ele iria se jogar de lá. Mas você precisa vencer este tentador e dizer: este Deus que é comigo, ele é o Deus que é maior do que você, e eu vou te vencer, aleluia, porque este Deus que está comigo, ele antes que houvesse dia, ele é, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. E aí o inimigo tentou dar a glória de todo mundo para Jesus, mas Jesus Cristo diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Então é tempo, aleluia, de você adorar a Deus. Está enfermo, aleluia, só depende de você. Ou você tem podadeira que vai cortar, ou você tem lança que vai vencer. E olhe no espelho e diga: eu fraco, eu sou forte, aleluia, eu sou fraco, aleluia, mas o Deus que é comigo me deixa forte. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando orou a Deus para tirar o espinho da carne, na segunda carta aos Coríntios capítulo 12, ele vai dizer, aleluia, no versículo de número 10, se não me fala a memória: aí quando eu acho que eu penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Glória a Deus. Contigo agora, ele está te fortalecendo. Oh glória, glória, glória. Vai forjando agora. Eu não preciso mais das relejaradas, eu preciso de espada, eu preciso da palavra, eu preciso da presença, eu preciso deste Deus vivo. Eu não preciso mais de podadeira, pretexto, desculpa, não. Eu vou para a igreja doente mesmo, porque eu entro doente e saio curado. Eu vou para a igreja triste, porque eu entro triste e saio alegre.
alegre. Eu vou para a igreja Glória a Deus. eu ando preocupado e saio com a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Então diga nesta noite, diga para você mesmo, fraco, eu sou forte, porque eu tenho Deus que é poderoso. Fraco, eu sou forte, porque eu tenho Deus vivo. Fraco, eu sou forte, porque eu tenho Deus que abre mar. Fraco, eu sou forte, porque eu tenho Deus que responde com fogo. Fraco, eu sou forte, porque eu tenho Deus de glória. Fraco, eu sou forte, maravilha de Deus poderoso. Fraco, eu sou forte, porque eu tenho Deus que quando eu clamo, Ele ouve e responde. E anuncia coisas grandes e coisas firmes que eu não sei. Aleluia. Ainda com os teus olhos fechados. Aleluia. Vai guerreando contra a velha criatura, porque a velha criatura queria que tu ficasse em casa. A velha criatura queria que tu ficasse sentado no sofá com a perna fora olhando novela. A velha criatura queria que tu não saísse do teu aconchego, mas Deus nessa noite, aleluia, Ele manda dizer por meio da palavra: forjai espadas, aleluia, das vossas relhas. Aleluia, é para lutar, é para lutar, é para lutar, é para lutar. Que é o grandão da Galileia está contigo, e eu vejo na Bíblia de Gênesis, Apocalipse somente vitória. Eu não vejo nenhuma derrota. Aleluia. Vai ser contigo que Ele, aleluia, vai ter derrota, porque Ele é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Não aceite mais a velha criatura dominar você. Diga para ela: ô fraco, eu sou forte, porque Deus me resgatou das garras da morte. Aleluia. É como o salmista, o Salmo 40, verso 2. Ele me tirou de um charco de lodo e Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Aí pode o inimigo tentar com medo. Aí você vai dizer no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E diz no verso 4: para Ele tremer eu posso, aleluia, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus, aleluia. E se alguém tentar, aleluia, te menosprezar, glória a Deus que me resgatou das garras da morte, Ele é o Deus que me fortalece, e Ele quer te fortalecer também. Aleluia. Como diz lá no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versos 12 e 13: eu consigo passar, aleluia, eu consigo padecer fome, também consigo ir passar na fartura, eu consigo, enfim, passar todos os tipos de situações, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Glória a Deus. Deus que te fortalece nesta noite, aleluia. Ele está te dando uma injeção de ânimo, Ele está te dando uma injeção de coragem, Ele está te dando uma injeção, aleluia, de fortalecimento. Eu sou forte, bate, aleluia, pé no chão como soldado de Cristo, porque é aquele que te alistou para o grande exército, Ele é o general de guerra. Aleluia, glória a Deus. Bendito, louvado seja o teu nome. Diga: o fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. Eu sou forte no Deus vivo, no Deus céu. O Espírito Santo me deixa forte. Diga: o fraco, eu sou forte. Aleluia, glória a Deus.